galera, Prof. Rei aqui do No Estrada com os Profs mais uma vez. Vamos trabalhar agora com uma aulinha de inequações, beleza? Só que para trabalhar com equações a gente tem que lembrar alguns detalhes, então a gente vai começar aqui, ó, lembrando algumas simbologias. Pelo amor de Deus, vamos guardar que primeiramente tem que saber fazer uma leitura para que daí consiga trabalhar com a ideia de inequação, que é o que vai aparecer aquelas ideias de intervalos, vai ser maior que alguma coisa, menor que alguma coisa. Então se eu não sei a simbologia, eu não consigo entender muitas vezes nem a pergunta do exercício, então quem dirá dar uma resposta. Então sempre muito atento à parte simbólica. Sem a parte simbólica, esta aula não vai para frente. Então vamos lá. Os símbolos que nós vamos trabalhar são esses aqui, ó. Então esta simbologia é importantíssimo vocês lembrarem. Sempre para esta leitura que eu coloquei no quadro, tu vai ler da esquerda para a direita. Ele significa um símbolo, digamos, de comparativo. Tu vai ter algo do lado esquerdo que tu vai comparar com algo do lado direito. Lembra que antes de trabalhar com toda essa estrutura aí, de tudo acontecer o que aconteceu, nós trabalhamos em sala de aula. Eu passei para vocês já essa simbologia. Então agora é só para relembrar. Qualquer coisa, volta lá no teu caderno, dá uma olhadinha. Eu sei que vocês já têm isso aí. Então olha a ideia, da esquerda para a direita. A leitura é o seguinte: eu vou ter algo que na esquerda vai ser maior que algo que está à minha direita. Quando aparecer esse símbolozinho com esse risquinho embaixo, a coisa que está na esquerda vai ser maior ou igual à coisa que está à tua direita. Quando o símbolo for invertido, tu passa a ter algo à esquerda que vai ser menor que algo à tua direita. E quando, de novo, ó, mesma simbologia, mas com esse risquinho, tu vai trabalhar com a ideia do que está à esquerda deve ser menor ou igual àquilo que está à tua direita, beleza? Então, de novo, a ideia do risquinho, ele permite a ideia também da nossa igualdade. Além de ser maior ou menor que um referencial, ele também pode ser igual. Olha o que eu falei, também pode ser igual, não significa que é exatamente igual. É a ideia do ou, talvez possa ser ou não, perfeito? Esta é a primeira ideia que eu quero que vocês retomem, que vocês lembrem, para que a gente possa trabalhar com a ideia de inequações. Então vou colocar no quadro aqui, mas não esqueça também de toda a simbologia de intervalo. Colchete, ora para dentro, ora para fora. Na representação lá dos intervalos no papel na reta real, bolinha aberta e bolinha fechada. É outro ponto importante para vocês retomarem, para que vocês consigam dar sequência no estudo de inequações. Só que além de tudo isso, para trabalhar com inequação, tu tem que lembrar disso aqui, ó, do estudo do sinal de uma função. Então o que eu fiz? Um exemplo aleatório, vamos pegar uma função que eu desenhei aqui de roxo, vou chamar essa função de f de x ou y, tanto faz. Observe que esta função, ela está cortando o nosso eixo x em alguns pontos. E esses pontos são importantíssimos porque eles são chamados de zeros da tua função, raízes da tua função, que nós já vimos em aulas anteriores. Então se eu fosse colocar no papel, a escrita seria o seguinte, ó, a nossa função, o nosso y, ele passa a ser zero quando o meu x ele for igual a menos 3, ou o meu x for igual a 1, ou o meu x for igual a 5. O que é isso? São os pontos que zeram a tua função. Mas lembre que zero é aquele valor que não tem sinal, é o cara neutro da tua estrutura numérica. Então, ali tu tem a ideia de nulo, ou seja, ó, y igual a zero. Agora o que eu quero? Eu quero a ideia do sinal. O que é sinal da função? É estudar o y, ou seja, graficamente, eixo y acima do eixo x positivo, abaixo negativo. Então olha aqui, ó, observe que a partir do menos 3 para a esquerda, vindo para a esquerda, a gente passa a ter o gráfico abaixo do eixo x, então passa a ter uma função negativa. No intervalo que vai do menos 3 até o mais 1, o gráfico está acima do eixo x, então ele passa a ser positivo. No intervalo do 1 até o 3, o gráfico está abaixo do eixo x, então novamente um trecho onde ele é negativo. E após o 5, ó, indo para a direita, o nosso gráfico passa a ser positivo. Qual a leitura que eu quero que vocês tenham disso? A função tem a dependência do x, então para intervalos de x,
à esquerda, ou seja, menores que menos 3, ou para intervalos de x entre 1 e 5, a nossa função passa a ser o quê? A nossa função passa a ser negativa. Aí que vem a ideia de usar esta simbologia que está aqui. Porque como que eu vou colocar no papel a ideia de negativo? Tem que ser menor do que zero. Então, quando a função for menor que zero, tu passa a ter o teu y menor do que zero, simbologia. E quando que isto vai acontecer? É isso, tem que saber escrever. Isso vai acontecer com a dependência do x. Existem dois intervalos, ó. Quando o x for menor que menos 3, vamos anotar isso, ó. O nosso x tem que ser menor que menos 3, está à esquerda do menos 3, ou o nosso x está situado entre 1 e 5. São valores que ao mesmo tempo são maiores que 1 e menores que 5. Então tu vai escrever dessa maneira, ó. X entre aqui, ó, ao mesmo tempo ele é maior que alguma coisa e menor que alguma coisa. No caso, entre 1 e 5. E para a ideia do positivo? A ideia do positivo agora vai ser maior do que zero. Então olha o trecho onde a função é positiva. Quando o x está situado entre menos 3 e mais 1, a função passa a ser positiva. Ou quando o x for maior, ó, à direita do 5, a função também vai ser positiva. De novo repetindo, simbologia. Então tu vai escrever aqui, função positiva, a função é o y, positivo é ser maior do que zero. Então y maior do que zero. Y vai ser maior do que zero quando? Olha o intervalo desenhado aqui, ó. Entre menos 3 e mais 1. Então, ao mesmo tempo que é maior do que o 3 negativo, é menor do que o 1. Então, tu vai escrever lá que o x está entre o menos 3 e o 1. Ou, a partir do 5 para a direita, maior do que 5. X passa a ser maior do que 5. Simbologia que tem que relembrar, que tem que guardar. Além dessa que eu coloquei no quadro, é claro que a gente pode representar por intervalos, colchete para dentro, colchete para fora. Essa é uma ideia importante que deve ser retomada, mas isto é só para vocês lembrarem. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com a inequação. Na inequação não vai trazer na forma de função propriamente dita, não vem o teu gráfico bonitinho e montado. Então vem expressões e através dessas expressões que vocês vão utilizar juntamente com essa simbologia, tu vai ter que dar uma resposta em cima de um intervalo. Vamos para o primeiro caso, vamos trabalhar então lá com as inequações do primeiro grau, beleza? Aqui, ó. A leitura 2x menos 6 deve ser maior ou igual que zero. Como que a gente vai resolver esse tipo de desigualdade? Claro que tudo que eu falei ali anteriormente, tudo que a gente viu inicialmente, é extremamente importante. Só que tem aluno que vai olhar para isso e falar assim, professor, eu faço direto. Sim, para resolver uma inequação do primeiro grau, mas olha o que eu vou falar, só serve para inequação do primeiro grau, tu pode resolver como se fosse uma equação, como se fosse uma igualdade, que é o que eu vou fazer inicialmente aqui. Veja lá, ó. 2x menos 6 passa para lá mais, maior ou igual que 6. Então perceba que eu estou fazendo como se fosse uma igualdade, só porque o sinal que está aqui é o sinal da desigualdade. Daí mesma coisa, 2 está multiplicando, passa dividindo. 2 multiplicou, passou dividindo, e o teu x como comparativo terá lá com o 3. Qual que é a leitura correta? O nosso x, ele é maior ou igual ao 3. Então, a única diferença para uma equação é esse símbolozinho aqui. O cuidado que eu quero que vocês tenham para quem for fazer direto desta maneira é quando ocorre, ó, algo desse tipo. Tu tem algo negativo aqui na frente do x. Quer ver o detalhe? Vai fazer inicialmente como se fosse uma equação, só porque a leitura é diferente, não é mais um sinal de igual, é um sinal agora de menor. Então toda essa expressão deve ser menor do que zero. Ficando assim, menos 2x menor que menos 6. Está resolvendo como se fosse uma igualdade. Só que o problema, como eu falei, é esse menos. Quando aparece o menos, a gente faz o quê? A gente multiplica toda a expressão por menos 1, para deixar o x positivo. Então, tu passa a ter lá 2x positivo, o 6 que estava a menos passa a ser 6 positivo também. E
E o que vocês vão fazer com esse sinal de desigualdade? Ele também inverte. Então tu tinha lado esquerdo menor que lado direito. Vai inverter e lado esquerdo vai ficar maior do que lado direito. Então 2x é maior do que 6. Passo 2 dividindo. X maior que 6 por 2. X maior do que 3. Esse é o cuidado que eu quero que vocês tenham para quem for fazer algo bem direto, como eu acabei de fazer aqui. Professor, mas tu explicou anteriormente uma ideia de estudo de sinal e tu mostrou que não precisa utilizar essa ideia. Porém, eu quero que tu entenda que isto deriva da ideia do estudo sinal. Tu saberia me dizer por que a gente fez essa inversão? É porque multiplica por menos 1? Não. Isso aqui é, digamos, um macete, é uma regrinha que tu utiliza para facilitar a tua vida. Mas em exercícios mais elaborados, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque isso deriva do estudo do sinal da tua função. Por isso que em aulas anteriores já trabalhamos com a função do primeiro grau, para que a gente entenda o comportamento dela e em cima do estudo do sinal a gente possa trabalhar com essa ideia da desigualdade. Então vamos fazer diferente, vamos estudar o sinal para tu perceber o porquê que hora mantém a desigualdade, o porquê que hora inverte. Mas repito, dá para fazer direto? Se for um exercício simples, sim. Mas tu vai fazer vestibular, a tua prova não traz exercício simples. Então entenda que pode ser feito assim, mas tu tem que compreender o objetivo por detrás dessa ideia. Principalmente o porquê dessa inversão. E depois começam a aparecer outras inequações, inequação do segundo grau, logarítmica, exponencial. Se eu não entender a ideia perfeita do comportamento da função, não sai em nenhum exercício. Então, olha a proposta. Quando eu coloquei ali no quadro 2x menos 6 maior ou igual a zero, eu vou utilizar a seguinte técnica. Eu vou trabalhar com esse 2x menos 6, sendo a ideia de uma função, ou seja, y igual a 2x menos 6. E o que eu preciso? Quer ver? Vamos voltar comigo lá naquele gráfico anterior. Nós trabalhamos com o quê? Inicialmente com as raízes. Foi a partir das raízes que eu consegui entender qual era a quebra, qual era a divisão de sinal que nós tínhamos para poder colocar hora negativo, hora positivo e assim por diante. Porque o zero é neutro. Então, a partir do momento que eu tenho a ideia voltando, a partir do momento que eu tenho aquela ideia do que é neutro, o restante passa a ser hora positivo, hora negativo. Então, é isso que tu vai fazer. Tu vai supor aquela estrutura como uma função e vai, na verdade, igualar ela a zero. Observe, 2x menos 6 igual a zero. E daí gera uma equação. Para resolver a equação, isola o x normal e o x vai ser 3. Para que serve esse 3 aqui? Esse é o ponto que a função corta o eixo x. Então, tu vai fazer um esboço da tua estrutura. Eixo x, marca lá o ponto 3. Agora não esqueça que nós já estudamos função do primeiro grau. Tu já viu isso? Função afim. Esse cara que está aqui, ele é chamado de coeficiente angular. E por causa dele ser positivo, na função do primeiro grau, tu passa a ter uma reta crescente. E daí tu vai analisar o sinal igual nós fizemos ali ao lado. Acima do eixo x passa a ser positivo, abaixo do eixo x passa a ser negativo. Pronto, estudando o sinal da função, tu resolve a inequação. Só saber fazer a leitura. A leitura, o que nós estamos buscando? Nós queremos algo que seja maior ou igual a zero. Maior que zero é a parte positiva. Igual a zero é o pontinho que zerou a tua estrutura. Aqui vale lembrar daí a representação. Lembra que bolinha fechada indica quando o ponto pertence. Pronto, olha a tua resposta. O teu x ele passa a ser maior ou igual ao 3. Exatamente o que tu encontrou quando fez a conta de maneira direta. Professor, mas é muito mais fácil direto. Concordo, é muito mais fácil fazer direto, mas nem sempre é possível. Então, bater o olho,
é um exercício direto, tu pode fazer direto, mas quando perceber a estrutura de uma inequação em exercícios mais elaborados, tu deve fazer todo o estudo. E agora tu vai perceber, inclusive, por que nesse exemplo anterior a gente teve que fazer a inversão. Ele começou de um lado e terminou de outro, digamos assim, dentro da tua desigualdade. Quer ver? Mesmo processo. Vamos pegar lá a mesma estrutura. Então, menos 2x mais 6, para que seja menor do que 0. Vai considerar como sendo a função y igual a menos 2x mais 6. Vai fazer o que mesmo? Vai estudar o sinal. Para estudar o sinal tem que achar quem? Tem que achar o zero, tem que achar a raiz. Então igual a 0. Menos 2x mais 6 igual a 0. Faz a continha e vai encontrar que o teu x passa a ser igual a 3. Faz o que com esse x mesmo? Vai jogar na reta para fazer um esboço. Então lá no eixo x marca o ponto 3. Agora que vem o detalhe, agora que tu vai entender por que faz a inversão. De novo, lá de função afim. Quem tiver dificuldade, volta e olha aquela aula de função afim, que isso aqui está explicado. Coeficiente angular, então o valor que multiplica x aqui, ó, ele passa agora a ser menos 2, ele é negativo. O que isso diferencia? O que isso significa? Significa que tu passa a ter uma reta decrescente. Olha o comportamento da reta decrescente, é um comportamento contrário ao que a gente tinha no exercício anterior. Então, o estudo do sinal não se comporta da mesma maneira. Anteriormente, olha o que acontecia. Para trás da raiz era negativo, para frente da raiz é positivo. Inverteu agora, olha aqui, ó. Para trás da raiz, a tua reta está para cima. Então, para trás da raiz, ela é positiva. E para frente da raiz, ela é negativa. Comportamento inverso, ou seja, como é que eu posso manter inicialmente a estrutura da desigualdade? O que eu quero? Ó? Eu quero algo menor do que 0. Olha aqui, ó, menor do que 0, parte negativa. O menor do que 0 não está para trás do 3, está para frente do 3. Por isso que a gente faz a inversão. Então, olha a tua resposta. O teu x passa a ser maior do que 3. Quando os valores de x forem maiores do que 3, a gente tem a função negativa. Essa que passa a ser ideia, e por isso que a gente fez a inversão. Não é simplesmente uma decoreba de multiplicar por menos 1, porque se eu apenas guardar a decoreba de multiplicar por menos 1, quando aparecer na equação do segundo grau, eu não me viro. Quando aparecer na equação exponencial, eu não me viro. E assim por diante. Então, o que eu quero deixar claro aqui para a gente finalizar esta ideia? Que toda vez que tu estiver fazendo o estudo de uma função e essa função derivar de uma estrutura crescente, tu vai manter o sinal da desigualdade. Toda vez que ela derivar de uma estrutura decrescente, tu vai fazer a inversão da desigualdade. Fique esperto quanto a isso, porque lá para a função exponencial isso vai ser importantíssimo, lá para a função logarítmica também, e assim por diante. Beleza? Na próxima a gente volta com mais alguns detalhes de inequações. Falou!